E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos dar início à nossa segunda parte da correção da primeira semana do PET Volume 4 do segundo ano do ensino médio. Se antes você não assistiu a parte número 1, junto a mim está aparecendo um cartãozinho, clica nele, assiste primeiro a primeira parte e depois você vem comigo aqui assistir a segunda, tudo bem? E já queria te pedir, se possível, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like aí, dê uma força pra gente, que isso ajuda muito, mas muito, o crescimento deste canal, tudo bem? Então desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36. Esse padrão de crescimento se mantém para os anos subsequentes. Quantas passagens foram vendidas para essa empresa em julho do ano passado? Então perceba, pessoal, esse padrão de crescimento se mantém. Quer dizer, ele é constante, né? Sempre que o exercício te fala de um crescimento ou de um decrescimento que é constante, você já pode ficar esperto aí que está relacionado com a nossa PA. Tá bom? Então, olha aqui o que aconteceu. No mês de janeiro, escrevendo em cima aqui, só um minutinho, pessoal. No mês de janeiro, nós tivemos, 33 mil. Tranquilo? No mês de fevereiro, nós tivemos 34.500 passagens vendidas. Ou seja, houve um aumento de 1.500 passagens. Então, 1.500 é a razão da nossa PA. Depois, o próximo termo seria 36 mil, que é 34 mil, mais 1.500, que isso aí já foi no terceiro mês, né, pessoal, que foi em março. E ele quer saber quanto que será em julho. Então, eu poderia muito bem usar a formulazinha aqui, posso, mas perceba, né, de março para julho é tão pertinho, né? É muito melhor ir somando 1.500 aqui, que eu ganho tempo. Vamos fazer assim? Olha, o próximo mês será 36 mais a razão, que é 1.500, dá 1.750. O próximo mês, depois de abril, maio, será 37.500 mais a razão, então ele vai totalizar em 39. O próximo mês, mais 1.500, 40.500, mais 1.500, eu chego em julho aí com 42 mil passagens. Tudo bem, pessoal? Aqui vocês até perdoem, eu estou pondo reais, mas tem nada a ver com real não, tá? É número de passagens. Tudo bem? A resposta certa aí seria 42. Tranquilo, pessoal? Então perceba, há momentos que é bem mais fácil você apenas prolongar e aí somando a sua razão. E agora, se me pedisse, por exemplo, o mês de dezembro do próximo ano, aí não faria sentido, né, pessoal? Eu ia ter que ficar o dia inteiro somando aqui, aí eu usaria o termo geral. Tudo bem? Então, continuando aqui, se caso, pessoal, vocês quiserem ver como que faria pelo termo geral, vou fazer com vocês aqui rapidamente. Observe, eu tenho que a razão era 1.500, o meu primeiro termo era igual a 33 mil, eu tenho que o número de termos que eu quero, como julho é o sétimo mês, então é 7, né? Começou no primeiro, que é janeiro 1, julho seria o sétimo. E a 7, ou seja, é o que eu quero, é o valor que estou buscando. Fazendo a substituição aqui, pessoal, eu teria o seguinte, A1, N e R. 7 menos 1 são 6, 6 vezes 1.500, 9.000, 9.000 mais 33.000, 42. Tudo bem? Então, todas as duas formas é viável. Fica a critério de vocês qual que vocês desejam usar. Exercício número 5. O slogan "Se beber, não dirija", muito usado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para problemas graves de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. Um problema grave pode ser percebido como um assunto tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de veículo, que já era pequena, foi reduzida. E o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado.
Em consequência dessas alterações, o número de acidentes registrados em uma rodovia supostas nos anos em que ocorreram alterações após 2013 foi alterado conforme dados do quadro abaixo. Então perceba, né, pessoal? Em 2013 teve 1.050 acidentes. Com a medida, né, em 2014 voltou para 900, em 2015 para 850. Então está caindo, né, o número de acidentes em uma determinada rodovia. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta, ou seja, continue, né, pessoal, a observada em 2014 para 2015. Com base nessa situação, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de. Então, seguindo essa redução de 2014 para 2015, redução foi de quantos? 900 menos 850, né? Reduziu 50 acidentes, ou seja, 50 acidentes a menos. Se os próximos anos forem dessa forma, quanto que será em 2018? Então, pessoal, eu posso usar o termo geral, mas perceba, né? De 2015 para 2018 é um pulo, né? Basta eu ir subtraindo 50 aí, a cada salto. Então, é bem mais fácil a gente prolongar. Vão comigo, de 800, ou seja, de 2015 para 2016, 850 menos 50, a projeção é que tenha 800. No próximo mês, menos 50, 750. E já por fim, no último ano, 750 menos 50, nós alcançaríamos aí 700. Tudo bem, pessoal? Então a resposta certa seria a letra D. Tranquilo? Exercício de número 6. Antes de entrar, pessoal, no exercício de número 6, vocês têm que aprender um pouquinho sobre somatório dos termos de uma PA. E essa história é uma história muito engraçada, que tem até uma lenda envolvida junto aí. Ninguém sabe se é verdade ou não, mas todo mundo gosta de contar essa historinha, tudo bem? Então, momento cultura aqui da nossa aula. Perceba, no início, sempre que vamos abordar sobre PA, principalmente sobre somatório, não tem como não falar desse senhor aqui, que se chama Frederick Gauss. Frederick Gauss, ele foi e é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E uma das façanhas que ele fez, ele tinha apenas 8 anos. A história conta que a professora de Gauss, do primário, para ganhar tempo, para os alunos ficarem um pouco ocupados, ela ficar mais tranquila, passou o seguinte exercício para eles: somar os números naturais de 1 a 100. Isso mesmo, professora muito boazinha, né? Mandou que eles somassem 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 100. Provavelmente os alunos do primário ficariam o dia todo somando. Só que Gauss, com 8 anos de idade, ele resolve essa questão com alguns segundos. Reza a lenda que ele não gastou nem um minuto para resolver essa questão. E todo mundo ficou abismado como que ele fez isso. E ele explicou. Observe o que ele fez. Ele imaginou a sequência de números de 1 até 100. E ele percebeu o seguinte, que se ele pegasse o primeiro número da sequência e o último, e somássemos eles, exemplo, 1 e 100, né, seria 101. Mas se ele pegasse o segundo e somasse ao penúltimo, ou seja, 2 mais 9, daria 101 também. E ele percebeu que se ele pegasse o terceiro e somasse ao antepenúltimo, ou seja, 3 mais 98, também é 101. Então, ele disse o seguinte: ora, basta eu somar, eu já sei que sempre será o somatório do primeiro e último será 101, basta eu pegar o número de vezes ou o número de pares que eu consigo formar entre 1 e 100. Ou seja, ele seguindo essa lógicazinha aqui, ele encontraria 50 pares, né? Dividindo 100 por 2. Então, ele multiplicou o 101, que é o somatório de cada par, vezes 50, alcançando aí o número de 5.050. Então, com poucos segundos, ele resolveu essa questão
E com o passar do tempo, ele se tornou o maior matemático de todos os tempos, um dos maiores. Tudo bem, pessoal? Então, partindo desse princípio, dessa historinha, nós temos o somatório de termos de uma PA. Perceba, 1, 2, 3, 4 até o 100 é uma sequência numérica que pode ser consistida numa PA. Por quê? Ela possui a mesma razão, ela tem primeiro e último termo. E observe, ó, então qual que seria a fórmula, numa fórmula geral? Sn é o somatório de termos. Então, o somatório de termos será sempre o primeiro mais o último, igual o Gauss fez, né? O primeiro mais o último, vezes o número de pares. O número de pares sempre é o total de números, n, dividido por 2. Então, pessoal, esta aí, ó, de uma forma generalizada, é a fórmula do somatório de termos, de termos de uma PA. Tudo bem? Tranquilo? Gostou da historinha, pessoal? Então, vamos aí para os exercícios. Exercício de número 6. Determine a soma dos 11 primeiros termos da PA. Então, eu tenho uma PA que ela começa com 5, 8, e ele quer saber a soma dos 11 primeiros. Eu poderia muito bem colocar todos os 11 aqui e ir somando 5 mais 8 mais 3, né, o próximo aí, e assim sucessivamente. Mas perceba, usando aí a ideia de Gauss, é muito mais fácil, né? Então, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui e partindo do princípio que R, o que é R? O R aqui será 8 menos 5. Minha razão, então, será 3. Uma outra informação importante. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 5. N, quem é o número de termos? Olha, eu quero os 11 primeiros, né? O exercício me disse. Então, o número de termos será 11. E eu quero o 11º termo, eu não tenho ele. Eu preciso saber quem é esse 11º termo. Então, ó, perceba, como eu não sei quem é o 11º termo, ou seja, o meu enésimo aqui, o meu último, eu vou ter que calcular primeiro quem que é ele. Então, para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral. Usando a fórmula do termo geral, eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, observe, ó, a n será, ou seja, o 11º será o primeiro, que é igual a 5, mais 11 menos 1 vezes a razão, que é 3. 11 menos 1 são 10. 10 vezes 3 são 30. 30 mais 5 igual a 35. Então, acabei de encontrar aqui, ó, qual que será meu 11º termo. Substituindo ele na minha fórmula aqui, agora sim eu consigo encontrar o somatório. Então, vamos lá, ó. 5 é o primeiro termo. O enésimo, que eu não sabia, agora eu sei, é 35, vezes 11, que é o número de termos dividido por 2. Tudo bem? Então, pessoal, ó, 5 mais 35 são 40. Perceba que eu posso simplificar 40 com 2, eu fico tendo aqui 20. 20 vezes 11 é igual a 220. O que significa isso, professor? Significa que se eu pegar essa PA e for esticando ela, eu terei que lá no 11º termo, eu terei 35, e se eu somar todos eles, ou seja, 5 mais 8, mais os próximos aí, irá totalizar em 220. Agora, pessoal, nós vamos fazer o somatório dos 9 primeiros termos da seguinte PA aí, ó. Então, vamos lá. A razão dela será 10 menos o antecessor. Então, ó, menos 10 menos 5, menos com menos são mais, menos 10 mais 5 é igual a menos 5. Tudo bem? Muita atenção ao sinal aí, tá, pessoal? O primeiro termo dela é o menos 5, anotando aqui. O número de termos que eu quero somatório são 9 e o nono termo eu não tenho ele ainda. Perceba que eu vou precisar dele, né? Seguindo a regrinha de Gauss lá, sempre é o primeiro mais o último. Como eu não tenho o último, vamos lá, né, no enésimo termo, ou seja, no termo geral. Encontrando aqui, substituindo o termo geral, o meu enésimo é o nono, um termo que eu quero, né? O primeiro é menos 5, n é 9 e r é menos 5,
que é a minha razão. 9 menos 1 são 8. 8 vezes menos 5 são menos 40. Menos 40 menos 5 é igual a menos 45. Ou seja, o nono termo desta PA será menos 45. Agora, substituindo aqui no somatório dos termos, eu tenho, menos 5 é o primeiro, mais menos 45, que é o meu nono, vezes 9, que é o número de termos que eu desejo, dividido por 2. Menos 45 menos 5 é igual a menos 50, vezes 9. Perceba que eu posso simplificar aqui, né? Eu fico tendo menos 25. Menos 25 vezes 9 é igual a menos 225. Então, o somatório dos 9 termos desta PA será igual a menos 225. Letra C. A soma dos 6 primeiros termos da PA, em que o primeiro termo é 9 e a razão é 7. Então, vamos lá, né, pessoal? O somatório é essa formulazinha. A razão aqui, o exercício já me disse que é 7. O primeiro termo é menos 9. E o número de termos que eu quero são 6, né? Os 6 primeiros termos. Então, perceba que, para mim descobrir o somatório, eu preciso saber quem é o último. E o último é o sexto termo. Mas como eu não sei, então eu vou para o termo geral. Aqui no termo geral, substituindo as informações que eu encontrei, o primeiro termo é menos 9, n 6, e a razão é 7. 6 menos 1 são 5. 5 vezes 3, 35. 35 menos 9, igual a 26. Ou seja, pessoal, aplicando a primeira fórmula aqui, eu encontrei que o sexto termo será igual a 26. Então, pessoal, sabendo aí que o meu último termo é igual a 26, substituindo na fórmula, o primeiro mais o último será 26, então menos 9 mais 26. Menos 9 mais 26, eu sei que são 17. Perceba que aqui eu posso simplificar 6 com 2. Então, eu fico tendo aqui em cima 3, embaixo 1. 17 vezes 3 são 51. Então, pessoal, o somatório desses 6 primeiros termos dessa PA é igual a 51. Tranquilo? Letra D. O número de termos de uma PA em que o somatório dela... Opa, muita atenção, Aqui ele já me deu o somatório. Então, o somatório é 710, o primeiro termo é 7 e o último termo é 64. Então, vamos utilizar a fórmula aqui, Sabendo que eu já tenho as informações, vamos substituir, né? Eu sei que o somatório, somando todo mundo, vai dar 710. 7 é o primeiro, 64 é o último, e o n é o valor que nós estamos buscando. Então, vamos lá, né? Primeiro passo, eu posso pegar esse 2 e já multiplicar ele por 710, né? Já que ele está dividindo todo mundo, eu passo ele para o outro lado multiplicando. 7 mais 64 são 71. Então, eu fiquei tendo 71n aqui. E do outro lado, multiplicando 710 por 2, olha que bacana, Eu poderia muito bem multiplicar, mas eu já vou passar esse 71 dividindo, porque eu posso cortar aqui, 71 com 710 sobra 10 para mim, né? Então, o n é igual a 10 vezes 2, totalizando aí em 20. Portanto, significa o seguinte, essa PA que o exercício para, ela possui 20 termos. Exercício de número 7. Um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 quilômetros na segunda, 34 na terceira e assim por diante. Nessas condições, quantos quilômetros? Letra A. Ele percorrerá na quinta hora. Então, pessoal, perceba, né? Na primeira eram 42, na segunda eram 38, na terceira 34, ou seja, ele sempre está diminuindo 4 quilômetros. Menos 4, menos 4. Olha, ele quer na quinta hora. Eu já estou na terceira, né? Vamos resolver só prolongando aqui, ou seja, tirando 4 e 4 para encontrar o quinto, que é bem mais fácil que a gente usar a fórmula do termo geral. Não é verdade? Então, o quarto termo será 34 menos 34 e o quinto será 30 menos 4, que é igual a 26.
Portanto, a resposta aí será 26 quilômetros. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer para o termo geral? Pode também, tá, pessoal? Não está errado. Tudo bem? Letra B. Quantos quilômetros terá percorrido no total ao final das 5 horas? Então, muita atenção, pessoal. No total aqui, ó, tá querendo dizer que eu vou somar o que ele correu nas 5 horas, né? Eu posso somar os termos ou eu posso usar a formulazinha de Gauss. Usando a fórmula de Gauss aqui, ó, eu pego o primeiro mais o último, ou seja, eu tenho aqui 42 mais 26, vezes o número de termos, são 5 horas, né? Então são 5 termos, dividido por 2. 42 mais 26 são 68, vezes 5, dividido por 2. Corto 2 com 68, eu tenho aqui, ó, 34, né? 34 vezes 5 é igual a 170. Tudo bem? Tem outra forma de fazer? Tem. Perceba, eu posso muito bem também, pessoal, apenas somar esses termos aqui, ó. Somando 42 com 38, eu encontro 80. Somando 34 com 30, são 64. E vou trazer para cá esse 26. Somando 26 com 64, são 90. 90 mais 80 que ficou aqui em cima, né? 90 mais 80, 170 quilômetros. Então, pessoal, perceba, ó, tem duas formas de fazer. Em alguns momentos é mais fácil utilizar o somatório, em alguns momentos é mais fácil apenas fazer o somatório manualmente. Tudo bem? Exercício de número 8. Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e, a partir do segundo, correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias? Então, moçada, ó, é 250 quilômetros a mais por dia. Então, a distância de um dia para o outro é sempre 250 a mais, beleza? E é no total. Então, ele quer saber o somatório desses quilômetros. Um detalhe que o exercício me deu o resultado das questões em metros e a resposta ele quer em quilômetros. Observe que eu vou fazer tudo em metro, só porque ele passou em metro, né? Mas depois a gente tem que lembrar de converter para quilômetro. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer o somatório então de tudo que ele percorreu nesses dias. Qual será a razão? A razão será exatamente 250 metros. Por quê? Porque a cada dia que passa, ele está correndo 250 metros a mais. Eu tenho que o meu primeiro termo é o quanto ele percorreu no primeiro dia. O exercício me diz que no primeiro dia ele percorreu, ó, 500 metros. Também, pessoal, eu preciso saber o número de termos. Quantos termos que terá essa PA? Perceba, né? Se são 30 dias, então eu tenho 30 termos diferentes. E agora, como eu sei que são 30 dias no somatório, eu preciso saber, né, quem é o último. Ou seja, o meu 30º dia, quanto que ele percorreu. Como eu não sei, vamos tacar aí a fórmula de termo geral para descobrir, né? Termo geral aqui, ó, será o primeiro. Primeiro meu aqui, pessoal, é exatamente 500, tá? Faltou um zerinho aqui. 500 mais n menos 1, no caso n é 30 dias, vezes r. Perceba que 30 menos 1 são 29. 29 vezes 250, eu tenho 7.250, mais o 500, né, do primeiro dia aí, ó, é igual a 7.750. Essa é a resposta? Não. Este é o quanto ele percorreu no último dia. Agora, nós vamos fazer o somatório disso tudo, né? Então, vamos anotar aqui, ó. Foram 7.250. Somando, ó, o primeiro mais o último, totalizem 8.250. Perceba que eu já corto 2 com 30, eu fico tendo 15 e 1. 8.250 vezes 15, eu encontro 123.750 metros. Detalhe, está em metro, né? O exercício me deu a resposta em quilômetros. Eu sei que 1.000 metros representa 1 quilômetro, então dividindo isso aqui por 1.000, eu vou encontrar o número de quilômetros.
Basta, pessoal, dividindo por 1000, ó, eu arredar minha casa, 3 casas decimais aqui, ó. Então, a minha vírgula vai ficar aqui, ó. Tudo bem? Então, a resposta correta será a letra C, 123,75 km. Tranquilo? Professor, mas como assim? Se eu reduz a casa 3 vezes, posso fazer isso? Pode, tá, pessoal? É a mesma coisa que dividir por 1000, tá bom? Então, continuando nossa correção, exercício de número 9. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. O jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas, inicialmente formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4, e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual possui 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de carta que forma o monte é. Então, pessoal, para quem nunca viu, o joguinho de paciência é aquele que tem no nosso Windows, né? Que ele é composto, igual o exercício disse, ó, de 7 montes. O primeiro monte, o primeiro monte possui uma cartinha, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4, o 5, 5, e assim ó, até chegar no 7º. O 7º monte possui 7 cartas, e o que sobra vem para o monte. Esse monte aqui é o restante. O exercício, muita atenção, quer saber quanto tem no monte. Beleza? Então, ó, observe, eu tenho aqui uma PA, onde o primeiro montinho tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem 3, o quarto tem 4 cartas, 5 cartas, 6 cartas e 7 cartas. Então, perceba, né, o número de cartas forma uma sequência numérica considerada uma PA. E quer saber quantas cartas que tem nesses montes, esses montezinhos menores aqui, nessas coluninhas. Então, eu poderia usar o somatório de termos, ou simplesmente, né, pessoal, poderia somar esses termos aqui. Vamos somar, que é mais fácil, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 4 são 7. 5 mais 6 são 11. Mais 7. 3 mais 4 são 10. 11 mais 7 são 18. 10 mais 18, 28. Então, ó, 28 cartas foram o número de cartas que ficaram aqui nesses montezinhos, nas minhas colunas. Muita gente boa comete a atrocidade aí, ó, de marcar a letra D, falar que é 28. Mas o exercício não falou quantas cartas estão na coluna. E quer saber quantas cartas que ficou no monte. Tudo bem? Então se liga na pegadinha aí, pessoal. O monte é o resto. Se no total eu tenho 52 cartas e eu tirei ou gastei 28 no monte, perceba, fazendo aqui a subtração, ó, 12 menos 8, 4. 4 menos 2, 2. Sobraram para mim 24 cartas no monte. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos aí às pegadinhas. Continuando, pessoal, nosso exercício de número 10. Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. Opa! Crescimento constante. Significa que de um ano para o outro sempre terá a mesma distância, né? Ó, característica de uma PA, tá? Então vamos lá. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. Então tá aqui, pessoal, ó, 2012 são 50,25 toneladas, 2013 51,50 e assim sucessivamente. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período, opa, muita atenção, de 2012 a 2021 será. Então, pessoal, ele não quer saber de um ano, ele quer saber no período todo. Considerando que isso é uma PA, eu tenho os somatórios dos termos. Tudo bem? Então, vamos identificar as constantes aqui, ó. Como o crescimento é constante, a distância dos termos sempre será a mesma. Então, de 50,25 para 51,25, aumentou quanto? 1,25. Aqui, ó, a mesma coisa, 1 tonelada e 25.
Então, a minha razão entre os termos é 1,25. O meu primeiro termo dessa sequência é exatamente 50 toneladas,25. Agora, qual será o número de termos? Muita gente boa pensa, de 2012 para 2021 é 9, né? Se você fizer a subtração, vai dar 9, mas muita atenção, pessoal. A gente considera também o ano de 2012. Se você fizer a subtração, você está calculando o intervalo entre esses números e não considera o 2012. Então, é 9 mais 1, ou seja, o 2012 é o 10º termo. Então, só para vocês terem certeza aí, vamos comigo aqui, ó. O primeiro termo é 2012, segundo 13, 14, 15. Perceba, o 2021 nessa sequência, ó, ele será o 10º termo e não o 9º, tá bom? Então, ó, o A10, ou seja, o valor que a gente está buscando aqui de 10º termo será, né? Nós vamos calcular agora. Então, imagina, eu preciso fazer o somatório. Do somatório, eu preciso do primeiro e do último. Mas eu não sei ainda quem é o último. Eu não sei quem é o meu A10. Portanto, eu venho aqui para somar pelo termo geral. No termo geral, substituindo as informações, o meu termo que eu estou buscando é o 10º. O meu primeiro é 50,25. N é 10, então 10 menos 1, vezes a minha razão, que é 1,25. 10 menos 1 são 9. 9 vezes 1,25 é 11,25. Mais 50,25, eu encontro que lá no meu 10º termo, ou seja, no ano de 2021, eu irei colher, né, 61,50 toneladas. Aí, pessoal, agora eu vou jogar essa informação lá no somatório, ó. Jogando ela no somatório, ou seja, somando o primeiro e o último, eu vou encontrar exatamente 111,75. Perceba que eu já cortei o 2 com 10 aqui, ó, ficou sendo 5 e 1. Multiplicando aqui, eu sei que se eu somar nesses 10 anos, eu vou encontrar 558,75 toneladas. Ou seja, a resposta certa aqui, né, é a letra D. Tudo bem? Meus amigos, muito, mas muito obrigado pela atenção, por terem assistido aí os 2 vídeos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, na descrição do vídeo está aqui, tá? Não deixe de assistir, não. E muito obrigado mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, puder dar amigos, tudo bem? Desejo a todos vocês um excelente estudo, bons estudos. Fiquem com Deus e até mais.